Olá, querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos. Professor Fabrício Melo, ministro da matéria de informática para o magistral. E é um grande prazer estar aqui trocando algumas ideias, dando algumas dicas para você sobre o concurso da Secretaria de Saúde aí de contagem, né? Vamos que vamos, informática é uma matéria muito importante, como assim em todos os concursos. Então, por isso, eu estou aqui para estar te dando as orientações necessárias para que você tenha um bom andamento aí nos seus estudos, tá bom? Bem, eu não pude estar aí com você pessoalmente devido a alguns compromissos meus em Brasília, eu fico aqui, e não consegui ir a Belo Horizonte para trabalhar, mas obviamente estaremos na turma juntos e sempre focados com o tema e obviamente com o objetivo que é fazer com que vocês sejam aprovados aí nesse concurso, tá bom? Então vamos lá, o que eu queria trabalhar com você aqui? Olha só, a banca é o Instituto Access, tá? É uma banca. Não é muito complicada, mas também não é uma banca que dá as questões de graça não, tá, aluno? É uma banca que você precisa prestar um pouco atenção, tem que ter um pouco de interpretação de texto e, óbvio, tem que estudar. Por que eu tô falando isso? Até é óbvio que eu tô falando, mas às vezes tem banca que você nem precisa estudar, você mata muita coisa por lógica, você pode deixar muito assunto assim de lado. Não, essa banca não, você tem que conhecer pelo menos o mínimo daquilo que ele está pedindo no edital, de cada tópico do edital. É importante conhecer esse mínimo, tá? Então, é por isso que eu estou aqui para trazer orientações, né? A gente vai resolver algumas questões, é uma aulinha bem legal, para que você consiga aí tomar um norte para essa prova. Então vamos lá, olha só. Tá aí, magistral, o meu nome é professor Fabrício Melo, tá aqui um breve currículo, sou pós-graduado em gestão de redes, sou especialista em concursos públicos desde 2005, então 20 anos que eu tô aí nessa praça, né? Então tenho muito aí que contribuir com essa aprovação de vocês, tá? E é o seguinte, o edital é esse, ó. Eu peguei o edital e qual é o primeiro passo? O que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou simplesmente detalhar o edital e vou colocar na ordem o que você deve estudar. Inclusive as nossas aulas aí no magistral serão nessa ordem que eu vou apresentar, que é a ordem que eu acho necessária para você ter um bom andamento. É uma ordem cronológica, uma ordem que fica mais fácil para estudar. Então vejamos, ó. Quando a gente fala nesses temas, o primeiro tema aqui, ó, é estudar noções do sistema operacional Windows. Apesar que eu achei muito complicado, ele também pedia esse MS-DOS aqui, pelo amor de Deus. Isso é muito antigo. Mas vamos lá. Esse aqui seria aí a primeira abordagem que você iria estudar, tá? Coloca aí como ponto-chave, tá? O que seria estudar o sistema operacional Windows? Ele não diz a versão. Hoje nós estamos na versão 11, que é a versão mais recente. Então, se você tiver já no seu computador, beleza, pode estudar. Resolver questões pode resolver da 11. Se tiver material de estudo, estudar a 11, tá? Mas nada pode impedir dele cobrar uma versão 10, não tem problema. Mas se você estuda a 11, você sabe a 10. Geralmente a versão nova, ela dá embasamento para a gente saber a versão antiga, tá? Então ele já ajuda demais. Então, sempre trabalhe com a versão mais nova quando ele não te disser qual é a versão, tá? Então, como é que você vai estudar o sistema Windows? Olha lá, ó. Na prática, eu peço para que você faça o estudo reverso. O que é o estudo reverso, professor? É você resolver questões, tá? Em cima do computador, mexendo no computador. Então você pega uma questão, ele te pede uma ferramenta, você vai lá no seu computador e testa. Essa é a melhor maneira que tem para você estudar, tá? E sempre trabalhar com questões, tá? Eu bato muito isso. Informática, sem resolver questões da banca, fica um pouco complicado. Então o estudo reverso no Windows funciona muito bem. Agora, o que é esse DOS que ele está pedindo aqui? DOS era um antigo sistema operacional dessa tela que você está vendo à esquerda aí, ó, essa tela preta. Era uma tela que não existia mouse, né? Tudo era baseado em teclado. Já é aposentada há muitos e muitos anos. Hoje o DOS, ele faz parte do Windows. Ele entra como que a gente chama de CMD dentro do sistema operacional Windows, tá? Ele é um prompt de comando do Windows. Então, o que ele pode estar sinalizando com essa parte do edital? Pode ser que ele te cobre comandos desse CMD. Né? Um exemplo, comando dir, você entra nessa plataforma, nessa tela aí, digita dir, ele vai listar o conteúdo que está dentro, por exemplo, de uma pasta. Né? Você usa, por exemplo, o comando cd, vem de change directory, é para você trocar, abrir uma pasta. Então, vou orientar você a estudar esses comandos. Eu tenho um materialzinho bacana, um resumo, que pelo que ele está pedindo ali, pode ser que venha uma questão sobre isso, tá? Então, essa é a primeira parte aí do edital. Depois a gente entra na parte sobre redes, ó, né? A parte aí sobre aplicativos de internet, intranet. Aí aqui eu acho um pouco estranho, cara, cobrar Internet Explorer, que edital antigo, velho.
Mozilla Firefox e Google Chrome. Isso aqui seria o segunda etapa a ser estudada, tá? Por quê? Vamos lá, a parte de internet e intranet, primeiramente, saber as diferenças, né? Internet rede pública, intranet é uma rede privada, assim como a extranet, é uma rede voltada aí só para os funcionários, por exemplo, né? Ou então os servidores de alguma instituição, né? É bom saber a diferença, estudar os protocolos, tá? Porque a rede não funciona sem uma padronização, e quem dá essa padronização para a rede, nós conhecemos como protocolos, é como se fosse uma linguagem padrão que é utilizada por todo mundo para fazer com que a rede funcione, tá? Tem que estudar isso. Isso aí são os procedimentos de internet, né? Os procedimentos aí também de intranet. Agora, com relação aos aplicativos, ó, por que eu falo que o Internet Explorer aqui está ultrapassado? Porque hoje você já tem um navegador chamado Edge, que é um navegador nativo, que vem no Windows 10, vem no Windows 11. Eu não entendi por que, né, eles estão ainda cobrando o Internet Explorer, um navegador tão velho, que ninguém usa mais isso. Só que o edital pediu. Na minha opinião, eles pegaram o edital de concurso passado e o examinador não teve o mínimo trabalho de revisar aí, tá? De fazer essa revisão, ok? Se sair alguma retificação, pode ser que saia, o pessoal reclama, fica tranquilo que a gente vai adaptar, tá? Não vai atrapalhar nada a nossa aula de hoje aqui não, tá? E Firefox e Chrome já estão aí no balaio mesmo de sempre. Aí qual que é a dica? Olha lá, estudar a família de protocolos TCP/IP, a gente trabalha muito isso em aula, que é o que faz a rede funcionar, né? Estudar, ó, a nuvem computacional, a gente vai fazer até uma questão sobre isso, está em alta, né, os recursos de nuvem computacional, e de preferência possuir esses navegadores, esses browsers. Geralmente hoje você tem o Edge instalado no computador, mas se você puder baixar o Firefox e puder baixar o Google Chrome, eu agradeço, ajuda muito você ter esses programas instalados na sua máquina, tá? Dá um app legal aí para que você consiga usá-los na prática, perfeito? Então, essa é a segunda parte. Terceira parte aí do edital, qual é o terceiro foco que nós estudaremos? Ó, noções sobre segurança da informação. Os famosos procedimentos de segurança, aí ele vem com vírus, worms, as famosas pragas virtuais, os malwares, ó. Tá pedindo aplicativos para segurança como antivírus, firewall, anti-spyware, tá vendo, ó? Procedimentos de backup, essa matériazinha bacana. Olha, ó, o armazenamento de dados em nuvem, né, que é em cima aí de backup, a nuvem computacional. E aí, qual que é a minha primeira dica de estudo para você, aluno? Ó, não deixe de baixar isso aqui, ó. Baixar a cartilha do CERT-BR nesse endereço aqui, ó. https://cartilha.cert.br. Aluno, essa cartilha é uma cartilha gratuita, criada pelo governo federal, tá? Então você não paga, ela é em PDF, linguagem extremamente simplória, a linguagem dela, não é linguagem técnica, tá? E essa cartilha é de onde as bancas tiram as questões dessa matéria de segurança, tá? Pode ter certeza, vem uma questão de segurança da informação da sua banca, o examinador tirou da cartilha. Então, não deixe de ter essa cartilha, baixar, entrar nesse site, lá vai ter um livro, baixar, estudar e ter no seu material, tá? Porque ele vai cobrar isso, ele vai cobrar a diferença de firewall para antivírus, qual é a diferença? A gente vai resolver questões aí, você vai ver. Qual é a diferença de um vírus para um worm, por exemplo? Então você tem que estar muito afiado com cada uma dessas pragas virtuais, porque cada praga dessa vai ter uma função, né? E cada uma vai fazer alguma coisa na sua máquina, o examinador vai te explorar muito isso aí, tá? Então fica como terceiro ponto de estudo. E o quarto ponto é o seguinte, você vai estudar sobre a parte de Word e a parte de Excel, né? Ele tá cobrando aí o pacote Office, né? Apenas 2 programas, ó. Ele deixou de fora o PowerPoint, o programa de apresentação de slides, né? Será aí o quarto tópico. E aqui ele colocou um pouquinho de noções básicas de banco de dados, ao qual aí eu vou explicar. Qual que é a dica de estudo? A mesma dos navegadores, ó, praticar o estudo reverso. De preferência é bom você ter no seu computador o Word, é bom ter o Excel, tá? Porque por incrível que pareça tem gente que não tem, mas se tiver, fazer também o estudo reverso, pegar a questão, resolver, porque a prática é muito importante. Você saber como é que esses programas funcionam é de extrema importância para os seus estudos, senão complica um pouquinho, tá? Já banco de dados é uma matéria assim, cai muito na prova de TI, né? Eu até acho estranho porque o examinador colocou banco de dados. No caso, o Office, o representante de banco de dados que ele tem é o Access, né? Banco de dados nada mais é do que você ter software onde armazena dados, né? Por exemplo, um cadastro de pessoas. Geralmente esse cadastro de pessoas é armazenado onde? Em um banco de dados, que é composto por colunas e linhas,
onde forma tabela e forma um dado que a gente chama de dado estruturado, né? Dado estruturado é aquele dado que tem o quê? O computador consegue entendê-lo, porque ali eu tenho uma tabela onde eu tenho um nome, eu tenho um endereço, eu tenho um CPF e vem os dados embaixo. Isso são noções de bancos de dados. Então a gente vai na aula também pegar um pouquinho sobre isso, significado, para que serve, para você poder, né, ter uma referência boa na prova. Então, esse é o quarto lugar e você pergunta, professor, ele não colocou a versão. Bem, aluno, eu vou trabalhar na nossa aula a versão 365, é a versão mais recente, né? Que é a versão por assinatura do Office aí. Você paga uma assinatura para assinar o Office 365, Word, Excel e PowerPoint. Essa é a melhor versão, geralmente é a que eles estão pedindo aí nas provas, perfeito? E depois, como quinto lugar, ó, isso é uma novidade em concurso, tá? Isso não caía. É as noções do Google Workspace e suas ferramentas de produtividade barra colaboração, que seria basicamente o que ele poderia cobrar, ó, o Gmail, ele poderia cobrar o calendário, ele poderia cobrar o Google Drive, ele poderia cobrar o Google Documentos, ele poderia cobrar o Google Meet, ele poderia cobrar o Google Agenda, ele poderia cobrar o Google Planilhas eletrônicas, tá bem genérico, ele não fala quais os programinhas que ele vai cobrar, mas ele pode cobrar todo o portfólio da Google, a par de pesquisas, que eu até vou trabalhar questões com você aqui na nossa aula, tá? Então, essa é uma parte que eu acho a mais chata. Por quê? Porque é uma parte mais nova, é uma parte que pouco ainda foi cobrada em prova. Aí eu dou uma dica, pode resolver questões de outras bancas, tá? Não fique preso ao Instituto Access, porque eles não têm uma quantidade de questões aí interessantes, não. Então, pode ser que atrapalhe os seus estudos, ficar faltando questão. Então, pode fazer, sabe qual banca? A banca Carlos Chagas, a FCC. É a banca que mais pede essa plataforma aí de softwares da Google, é a banca Carlos Chagas. Então, poderia te ajudar um pouquinho, poderia te dar um norte aí nos seus estudos, tá? Então, aqui é o quinto lugar e último. Olha lá, dica de estudo, praticar também estudo reverso. Aqui tem uma vantagem, né? Essas plataformas são gratuitas. A partir do momento que você tem uma conta aí da Google, você tem Gmail, você tem acesso a todo o portfólio. Então, cria uma conta se você ainda não tem e vai mexer, vai pegar as questões, abrir e resolver, tá? Então, tá aí, eu fecho com as 5 partes que eu dividi o edital. É assim que você vai usar a informática. Pode estudar nessa cronologia que você vai ver que vai ficar mais fácil, mais simples de estudar e você vai ter um resultado melhor. Vamos ver como é que essa banca cobra? Separei aí um total de 14 questões, pra gente ter uma aula aqui bem bacana, bem animada. Vem comigo. Olha só, um exemplo de uma questão boa deles aí, ó, sobre sistema Windows. Olha lá. Um funcionário do SysTRIMG está acessando o Windows Explorer, né, que é o explorador de arquivos do Windows, em um computador sob gerenciamento do sistema operacional Windows 7, que poderia ser também um 10, né? Poderia ser um 11, que não muda nada, tá? É uma questão genérica. E executou os procedimentos escritos a seguir, aluno. 1. Selecionou o arquivo ajustes.docx na pasta controle, no disco C, e executou o atalho de teclado Ctrl C. Caramba, examinador, que mole! Depois ele selecionou a pasta backup no mesmo disco C e executou o atalho Ctrl V. A execução dos procedimentos descritos em Windows gerou o seguinte resultado. Poxa, deu a questão, né? Você vê que é uma questão muito simples, muito tranquila. Pô, Ctrl C, Ctrl V para quem está estudando para concurso, geralmente são pessoas inteligentes, pessoas que estão correndo atrás de um bom futuro. Pô, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Então, na minha opinião aqui, o examinador foi muito bonzinho. Então, ele não moveu, a gente elimina a letra B e a letra D. Ele copiou esse ajustes.doc de onde? Da pasta controle para a pasta cbackup, como ele disse aqui na letra A, né? Porque, perdão, aquele inverteu na letra C, ficou invertido, não é isso? Aí você pergunta, professor, costuma cair mais essas teclas de atalho? Sim. E aqui eu trouxe um presente para você, ó. Essa tabela que você está vendo aí são os atalhos do sistema operacional Windows 11. E essa tabela, aluno, como é que eu desenvolvi ela? Com o seguinte raciocínio. Eu não coloquei questões a Deus dará. E muito menos coloquei atalhos aí, né, de modo geral. Porque já é difícil estudar. Você tem muita tecla de atalho para estudar. E você tem vários ambientes. Você tem um ambiente Windows, um ambiente Office, tem um ambiente dos navegadores. Então não dá para a gente ficar
né, estudando tudo quanto é tecla de atalho. Essa tabelinha, que eu vou passar para você na aula, pode ficar tranquilo, é uma tabela com aquelas teclas que caem em 90% das provas. Dificilmente você vai pegar uma questão dessa banca que não vai ter na minha tabela. Então, pode estudar, pode passar ela limpo aí, ó, que vai fazer uma boa diferença para você, ok? Perfeito? Então, questãozinha tranquila. Vamos para 2? Aqui é uma questão sobre o Word, olha lá. No Word do pacote MS Office 2010, ó, mas pode ser o 365, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser a versão mais nova do Word aí, ó. Aí ele botou esse botão, retrato, ou esse paisagem, representam dois formatos que podem ser empregados na configuração de documento. Essas possibilidades são disponibilizadas em uma pequena janela de diálogo, quando você clica em um ícone representativo do seguinte parâmetro. Letra A está falando que isso é a orientação da página, letra B é o tamanho da página, letra C, colunas da página, e letra D, layout da página. Olha só, tá vendo? É uma banca visual, é uma banca que cobra o quê? Isso é prática. Ele quer saber se você conhece as ferramentas do Word, os botões. E aí, no caso, ele pediu o nome, né? Se você não sabe, quando você pega aqui o formato retrato, você deixa a página no formato, né, vertical. E quando você pega aqui o formato paisagem, você deixa a página no formato aqui, né, horizontal. É isso. Onde que estão essas ferramentas? Essas ferramentas, aluno, fica na guia layout. A gente vai trabalhar muito isso em aula. A guia layout do Word, existe uma lógica do que ela existe. O que essa guia é responsável? Ela é responsável pela organização, ela é responsável pela estrutura de todo o documento. Geralmente, quando você altera alguma coisa na guia layout, você está alterando ali a estrutura, a organização do texto dentro da folha. E geralmente é do documento inteiro. Pode ver quando você aplica alguma coisa na guia layout, todo o seu documento vai ser alterado. E quando eu mexo no retrato e paisagem, todas as páginas do meu documento são alteradas, não são? Por isso que fica na guia layout. E o nome desse recurso está aqui, ó. O que ele nos cobrou nada mais é do que a famosa orientação, né, de papel, né, a famosa orientação da página, como ele está pedindo aqui na letra A mais uma vez, tá? Então, questãozinha honesta, questão legal, e vamos para a próxima questão 3, ó, é uma questão sobre nuvem computacional do jeitinho que está no seu edital. Bora lá! Computação na nuvem é uma tecnologia que permite o acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados por meio da internet, constituindo uma alternativa para acessar dados importantes de qualquer computador em qualquer lugar. Entre os tipos existentes, 2 são descritos a seguir. Modalidade que contém os componentes básicos da TI em nuvem, oferecendo acesso a recursos de rede, computadores virtuais ou com hardware dedicado, espaço de armazenamento de dados. É um tipo que oferece o mais alto nível de flexibilidade e controle do gerenciamento sobre os recursos de TI, além de apresentar um esquema de computação mais semelhante aos recursos existentes de TI, já conhecidos por vários departamentos de desenvolvedores de TI. Tá, o que ele está cobrando aqui? O que ele está pedindo aí são os serviços de nuvem computacional. A nuvem computacional, né, aluno, a gente precisa saber que nada mais é do que a gente simplesmente processar, armazenar e executar informações fora do nosso computador. É eu terceirizar a minha máquina. Para que eu vou ter processamento, ter um computador com muito armazenamento, se eu posso fazer isso tudo na internet, desde que eu tenha uma boa internet, né? E aí, quando a gente vai aprofundar na nuvem, a gente fala dos serviços que existem na nuvem computacional lá. Nós temos 3 serviços aí que são decididos através do NIST, tá? Que define esses tipos de serviços. São eles, vamos começar aqui pelo IaaS. IaaS vem como infraestrutura como serviço na nuvem. O que é uma infraestrutura? É quando eu contrato um hardware, tá? É quando eu contrato uma infraestrutura que eu vou poder processar, vou poder executar programas, vou poder instalar o que eu quiser ali dentro para poder utilizar. Imagina só você alugar um computador. Quando você aluga um computador, o que você pode fazer com esse computador? Óbvio, né? De maneira dentro de uma normalidade. Você vai usar ele para o que você quiser. Você vai processar, você vai instalar o que você quiser. Isso é o IaaS. É quando eu faço uma contratação de um serviço que vai me prover isso. Agora, quando eu falo aqui do PaaS, ó, o PaaS vem de plataforma, aluno, como serviço na nuvem. O que é uma plataforma e quais são as palavras-chave? É a área que eu vou criar,
é a área que eu vou desenvolver, é a área que eu vou programar, colocar a mão na massa. Então essa área ela é muito voltada para a galera da TI, o cara que quer criar, o cara que vai desenvolver, o cara que vai programar, né, em cima de um compilador, porque geralmente um software é desenvolvido em cima de uma linguagem de programação, através do que a gente chama de compiladores. Então, de vez eu tenho toda essa infraestrutura aqui no meu computador, eu assino. Então, quer dizer que eu tenho uma plataforma de desenvolvimento, tá? E quando a gente fala do SaaS, ó, que é a parte de cima, SaaS vem de software como serviço na nuvem, significa o quê? É uso. SaaS é a área de usar. É a área que eu vou ter apenas o trabalho de entrar nos programas e usar. Geralmente os programas já estão prontos, eu não vou criar, não tenho uma infraestrutura, eu tenho apenas um uso. Então eu abro um navegador, tá? E ali eu vou usar, por exemplo, o Gmail é um SaaS, a plataforma Google, pronto, que vai estar no seu edital, a plataforma Google toda é SaaS. Você pode ver que você entra no Gmail, você entra no Google Docs, você entra no Drive, tudo por meio de um navegador. Então tudo isso a gente chama de software como serviço na nuvem, tá? E aqui na questão, ó, o que ele cobrou? Quando ele fala, ó, componentes básicos da TI, quando ele fala em hardware dedicado, tá vendo, ó? O mais alto nível de flexibilidade, controle de gerenciamento. Quer dizer que é infraestrutura, é a parte de baixo, aluno. Ele está cobrando o IaaS aqui de você. Tá? Então, em cima dessa informação, olha que maravilha. Eu só tenho como resposta a letra D. E vamos ver se o outro é SaaS? Olha lá, modalidade que oferece um produto completo, olha lá, ó, executado e gerenciado pelo provedor, sendo que quando os profissionais mencionam esse tipo, estão se referindo aos, tá vendo, ó, aplicativos e usuários finais, olha lá. É o exemplo do Gmail. Como e-mail, tá vendo, ó, baseado na web, Gmail. Nesse esquema não é preciso pensar em manutenção do serviço ou no gerenciamento da infraestrutura subjacente. Pronto, esse aqui é o SaaS, sem nenhuma sombra de dúvidas. Então já pegou uma dicaça aí sobre esse serviço de nuvem que costuma cair muito aí nas provas e está no seu edital, tá? Tá aí uma explicação sobre isso no seu material e vamos para a questão de número 4. Olha lá, é uma questão sobre segurança, ó. No que se refere aos procedimentos de segurança da informação, um termo está diretamente associado à realização de cópias de segurança. Aqui ele entregou. Objetivando garantir a integridade dos dados. Essas cópias de segurança podem ser geradas em mídias como pendrives, né, discos rígidos e SSD, utilizando programas integrados ao sistema operacional e na modalidade online, usando serviço na nuvem. Esse termo é conhecido como o quê? Olha que interessante. É um trojan? Não. Trojan, aluno, ele é um malware, é uma praga virtual. É o famoso presente de grego. O trojan é um malware que vem geralmente dentro de um programa legítimo, que quando você instala esse programa legítimo, o trojan é liberado na sua máquina e ele pode trazer outras diversas pragas virtuais para o seu computador, né? O trojan é um celeiro de praga virtual, ele pode trazer vírus, ele pode trazer spyware, programa espião, né? É o famoso cavalo de Troia. Letra B aqui ele colocou sniffer. Não, sniffer é o famoso farejador, também é um tipo de malware que fareja pacotes que estão sendo trocados na rede. Então ele consegue interceptar dados que nós estejamos trocando aí na rede, tá? É um backup? Ah, é um backup, que é justamente o quê? Né? A tradução de cópia de segurança, que foi mais uma questão de inglês do que uma questão de informática, né? E firewall é a famosa barreira de fogo, né? O firewall ele filtra, tá lá no seu edital, ele tem a responsabilidade de fazer a filtragem de pacotes que entram e saem da sua rede através de regras que nós especificamos. Ou então, ele pode bloquear tentativas de acesso não autorizados a uma rede, né? Então o firewall tem essa função, ele é um parceiro aí do antivírus, anda junto com o antivírus para estar dando proteção ao nosso sistema. Perfeito? Até aí, tranquilidade? Então bora para 5, questãozinha de Excel, ó, bem bacana, olha só. As planilhas das figuras 1 e 2 fazem parte de um mesmo arquivo no Excel, não importa a versão. Em D6 da planilha SYST R1, foi inserida uma expressão usando a função maior, para determinar, né, o maior número entre todos nas células A4, A5, A6 e A7. E em C6 da planilha SYST R2, foi inserida uma expressão que transporta o valor de D6 em SYST R1 para C6 da A2. Então ele quer saber quais são as fórmulas, né? Então, vem aqui comigo, o que a gente precisa saber? Primeiramente, aluno, não confundir as funções mínimo e máximo, tá? Com as funções maior e menor que ele cobrou.
Mínimo e máximo são as duas funções mais fáceis que existem no Excel. Por que mínimo e máximo? É o seguinte, ó. Mínimo, eu quero achar o menor número de uma matriz. Então, mínimo, ó, de A2, tá vendo? A2, que é aqui até D4. Então, é esse intervalo aqui, né? É uma matriz. Qual é o mínimo aí, ó? O mínimo é 1. Concorda? Então, 1 é a resposta que a gente tem aqui. Já o máximo é o contrário. Se eu pedir o máximo, tá vendo? Ó, de A2 até D4, qual é o máximo? O máximo é o maior. Quem é o maiorzão aí? Ó? É o 9. O 9 é o número máximo que está aí, né? Pronto, é assim que você acha esses valores. Agora, toma cuidado, quando a gente fala da função menor e maior, são diferentes. Menor e maior é para a gente achar o késimo número de uma matriz. Então, toma muito cuidado que a pegadinha até aqui, ó. No menor e maior, obrigatoriamente, você tem que ter esse número aqui depois de ponto e vírgula, tá vendo? Então, aqui você define a matriz, ó, A2 até D4 é a matriz, e esse 3 aqui significa o seguinte, eu quero que ele ache o terceiro menor número da matriz. É para isso que serve. Como é que eu acho aqui o terceiro menor número? Olha lá, ó. Quem é o primeiro menor? O primeiro, o menorzinho, né? 1. Quem é o segundo? O segundo é o 2. Quem é o terceiro? O terceiro é o 3. Ó. Então, 3 aqui é o terceiro menor número. Agora, já a função, aluno, maior, como é que ela vai funcionar? Deixa eu apagar aqui, ó. A função maior é o inverso. Aqui, como é que eu leio aqui, ó? Você simplesmente faz o seguinte, ó. Eu quero que ele ache de A2 até D4, eu quero que ele ache o quarto maior número dessa matriz. Então, vamos lá, do maior para o menor. Quem é o primeiro maior? Não é o 9? É o primeiro maior. Quem é o segundo maior? Aí vem uma pegadinha. Muita gente vai para o 8 aí, não é? Não. Número repetido conta, perdão. Então você tem que contar o número repetido. Ó. Então, o segundo maior é o 9. Quem é o terceiro? É o 9 de novo. E quem é o quarto? O quarto é o 8. Então aqui o 8 é o quarto maior número dessa matriz. Conseguiu entender? Então, voltando aqui, ó, olha só. Ele quer o primeiro maior, não é? De A4 até A7. Vamos ver, a letra A, ela tá com um formato interessante? Tá, o maior. Lembrando, hein? 2 pontos significa até, né? Então, realmente, a matriz. E esse 1 significa que ele quer o primeiro maior. Ótimo. A letra B também está dentro dos conformes. Ó, a letra C e D estão erradas. Porque ele não botou o número 1, tá vendo? Ele tinha que ter colocado lá o número 1, para ser o primeiro maior. Sem colocar o número, não vai funcionar, tá? E agora, o que ele quer? Ele quer fazer isso aqui, aluno, ó. Ele quer simplesmente pegar esse 69 e trazer para outra planilha. Você pode ver aqui embaixo, ó, nós temos duas planilhas, tá vendo? Ó? A SysTR1 e a SysTR2. Ó. E tem como no Excel você ter um valor numa planilha e jogar uma fórmula para trazer para outra. Como é que você faz isso na prática? No Excel, você faz isso aqui, ó. Você digita o nome da planilha que você quer que ele busque. Um exemplo aqui, Plan 2. E necessariamente você coloca uma exclamação. Isso é uma regra do Excel, tá? Tem que ter uma exclamação. E coloca o que você quer fazer. Por exemplo, eu quero somar. Então eu estou pedindo para o Excel ir à planilha 2 e somar o valor de A1 e A2 que está lá dentro. Aí ele somaria. Então é o nome da planilha com uma exclamação. Aí se eu pegar aqui ó, as alternativas que sobraram, a letra A e a letra B, pode ver que ele colocou na letra A o nome da planilha, mas ele colocou o e-comercial. Não. O e-comercial no Excel, ele é usado para concatenação. O que é uma concatenação? É você juntar valores, transformar dois valores em um só. Isso quer dizer que eu estou concatenando valores, tá? E não é isso que ele quer. Então, ó, resposta é a letra B, porque ele botou, tá vendo, ó, o nome da planilha lá, uma exclamação, D6. Entendeu a ideia? Bacana? É assim que vai funcionar essa fórmula no nosso Excel, tá? Vamos para a próxima questão de número 6. Então vamos lá, o que ele quer aí nessa questão de número 6? Vamos lá.
Em um microcomputador, né, com o sistema operacional Windows 11, ao navegar na internet por meio do browser Google Chrome, está pedindo Chrome, no canto superior direito o ícone pode se apresentar como preenchido na cor azul ou vazado na cor branca, respectivamente com as seguintes finalidades. Aluno, dada a questão, né, botou uma estrelinha pintada e a outra com a borda, ela não está pintada, né, com o interior claro. O que a gente entende como as estrelinhas nos navegadores? Você mata essa questão por lógica. As estrelinhas não são os famosos favoritos? Toda vida, né? Estrelinha significou os favoritos? Agora, professor, eu não consigo entender qual a diferença das cores da estrela. Mas calma, olha as respostas. Vem cá comigo. Letra A ele botou editar favorito, letra B e a outra adicionar favorito. Mas pode ver que na letra B não tem nada de favorito. Letra C não tem nada de favorito. E letra D não tem nada de favorito. A única que toca num assunto sobre favoritos é a A. É o que você vai marcar. Isso que eu falei. A banca, ela é 880. Ou você vai ou não vai. Não tem meio termo. Né? Então, tranquilidade total, né? Vamos para a questão número 7. O que ele quer na questão número 7 aí? Olha lá. No uso dos recursos dos programas de navegação na internet, como o Mozilla Firefox, a execução de um atalho de teclado resulta na exibição de um espaço para digitação, como indicado na figura. Abaixo, que tem por objetivo possibilitar uma busca, né? Uma busca ou procura, um find, né? De um termo ou palavra na página exibida em um dado momento. Esse atalho de teclado é. Deixa eu dar uma ideia para você aqui, navegador. Toda vez que ele quiser acessar uma ferramenta, fazer uma ferramenta, você vai excluir os atalhos que começam com Alt. Alt geralmente não é para ferramenta. O Alt é para aqueles menus, tipo menu arquivo, editar, menu exibir, é para aquilo lá. Se ele quer uma ferramenta, você vai utilizar geralmente em navegadores é o Ctrl. E aqui, coloquei para você também uma tabelinha com as principais teclas de atalho do Firefox. Óbvio que a gente vai passar isso na aula, tá? Eu vou trabalhar isso tudo com vocês bonitinho, mas fica aí uma tabelinha honesta. Como eu falei, 90% vai estar aí, tá? Então deixa eu trabalhar com você aqui o seguinte. Se ele quer o find, ele quer procurar, né? Então, olha só que interessante. Porque quando você vai em Ctrl B, igual ele pediu lá, na minha tabelinha Ctrl B tá como o quê? Tá como painel de favoritos. Então fica o Ctrl F, porque o Ctrl F vem de find. Procurar. Beleza? Então vamos para a próxima. Tá aí as dicas. Vamos para a questão de número 8. Olha só. Questão também tranquilo, né? Sobre tecnologia, redes sociais, né? Redes sociais são sites aplicativos usados por pessoas e organizações que se conectam com clientes, familiares, amigos e pessoas que compartilham seus interesses em comum entre as redes sociais. Duas são descritas a seguir. Quais são? Olha só. É uma plataforma de vídeos. Isso é mole, hein? Em que o usuário pode fazer o quê? Comentários e interagir com outras pessoas. Por isso também é considerado uma rede social. A gente também chama de mídia social esse cara aí, né? Tem um alcance muito alto de pessoas, pois permite assistir a vídeos de música, aulas, acompanhar programas e diversas outras atividades. Vamos lá para as respostas? Sobra YouTube e Twitter. Aí você não tem nenhuma sombra de dúvida, você vai descartar o Twitter, né? Que hoje não chama mais Twitter, né? Hoje é a famosa rede X, rede X, né? Então, vamos para a leia 2 para a gente desempatar o jogo, É a maior rede social com foco, profissional, viu, aluno? O foco é profissional. Em que os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidades de emprego, divulgação de serviços,
e principalmente networking. As redes sociais descritas em 1 e 2 são conhecidas como o quê? Cara, rede social com foco profissional para network não é o Instagram. Instagram é para álbum de foto, vídeo, né? Stories. Essa rede, aluno, é o LinkedIn. É uma rede muito interessante para arrumar emprego, né? Para mostrar seu currículo, botar em destaque. Quem está procurando mercado de trabalho é muito bom, né? Então é uma questão que está dentro daquele assunto da parte de internet que eu te indiquei lá. Vamos para 9. O que ele quer na questão de número 9? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Você deve estar percebendo aí que deve estar um pouquinho cortando, né? Então, vou providenciar esse ajuste agora para que você fique mais confortável aí. Agora sim, né? Agora tá tranquilão. Olha lá. Durante a digitação de um texto no Word, no pacote Office, que não interessa qual versão, tá? Foram realizados 2 procedimentos descritos a seguir. 1. No primeiro parágrafo, a sigla CTRI foi selecionada e aplicado o estilo negrito. Ah, teclinha de atalho bem tranquila, hein? Bem tranquila. Resultante da execução de um atalho de teclado. Lembra da dica? Ó, Alt é para acessar nos navegadores menus, lá no Office, as guias. Aquelas guia arquivo, guia página inicial, guia inserir. Então eu já corto, porque ele quer uma ação. Uma ação geralmente não é usada pelo Alt, tá? 2. Para finalizar, foi feita a verificação e a correção ortográfica do documento, por meio do acionamento de uma tecla de função. Aí ele quer saber, nessas condições, do atalho de teclado em 1 e 2 são. Então, Ctrl N, né, na C e D, que vai desempatar esse F2 ou CF7. Vamos dar uma olhada aqui? Olha aí, ó. Aí tá as teclinhas de atalho, tá? Para você poder também dar aquela famosa estudada honestíssima, né? Nessas teclas é muito importante você estudá-las. Então, deixa eu só dar mais uma... Aí, ó, dar uma reguladinha para ficar bem bacana o seu materialzinho aí na tela. E, de novo, é aquela velha história, passe a limpo, tá? Mas ele cobrou tecla bem fácil, inclusive tá aqui, né? Ó, Ctrl N negrito. Só uma dica, tá? O Word geralmente tem uma característica diferente dos navegadores. Lembra que eu estava traduzindo para o inglês? Ctrl F eu falei de Find. Pois é, o Word ele dá preferência para as teclas de atalho em português. Preferência. Algumas em inglês, mas a maioria em português. Quer ver o exemplo aqui? Olha lá. Ó. Pode ver que Ctrl A é de abrir, tá vendo? Ó? M de negrito, ó, I de itálico, S de sublinhado, J de justificar, tá vendo? Ó, T de tudo, L de localizar, R de refazer. Aí, ó, quando não é a primeira, ele manda para a segunda, ó lá. O Ctrl O é de novo, onde ele pega o O, porque o N está usando para negrito. Olha o Ctrl U, aluno. Por que é substituir? Porque o S está sendo usado para sublinhar, ó, ele pega a segunda. Olha o Ctrl E é centralizar. Por quê? Porque o C está sendo usado para copiar. Agora, olha só que interessante, ó. Por que o salvar é Ctrl B? Tá vendo? Salvar já não usa nenhuma tecla da palavra salvar. Mas é porque é o seguinte, ó, o Ctrl S é de sublinhar, o A é de abrir, o L de localizar, o V de colar, o A de abrir de novo e o R de refazer. Então aqui ele usa o inglês. Ele pega a palavra born, que é a ideia de nascer, né? Born, nascer, criar, porque quando você salva um arquivo, você está o quê? Você está criando um arquivo, né? Então você está nascendo um arquivo no seu computador. Beleza? Então fica a dica aí para estudar essas teclinhas aí do Word. Perfeito? Então, e qual que é, professor, o da ortografia? Vamos ver? Meu filho, tem que ter aqui, ó lá, ó. F7, que é aí a tecla, né, de função para a gente fazer a correção de um texto. Então, elimina C, marca a letra D e parte para o abraço. Ok? Vamos para 10?
No contexto da informação, o termo está associado diretamente a um crime, que consiste em enganar suas vítimas para compartilhamento de informações confidenciais, como, por exemplo, números e senhas de cartões de crédito. Atualmente é considerado um dos tipos mais simples de ataque cibernético, mas também o mais perigoso. Esse termo é conhecido por quem? Aluno, enganar as vítimas. Olha como é que ele repete. Lembra do Trojan? O que eu expliquei para você do Trojan? O famoso cavalo de Troia, né? Então o famoso cavalo de Troia, ele engana as pessoas? Não, ele vem como um presente de grego. Né? Você instala um programa legítimo no seu computador, só que dentro desse programa tem um cavalinho de Troia que é liberado para poder trazer pragas virtuais na sua máquina. Então você vê que a banca gosta de cobrar. Lembra do sniffer? Não falei do farejador? Fareja, rouba pacotes numa transmissão de dados? Então sobra C e D. O que é phishing? Phishing é a ideia de pescar, né? Pescaria. O phishing, aluno, é um famoso golpe de engenharia social. O que é uma engenharia social? Engenharia social é eu poder usar o meu poder de persuasão para enganar alguém. O famoso 171, o famoso malandrão, tá? Só que o phishing, eu não preciso dar minha cara a tapa. O phishing é quando eu uso meios modernos, tá, para enganar alguém. Como, por exemplo, sites falsos, e-mails falsos. Então te manda aí um e-mail, né, simplesmente te pedindo aí os dados do seu cartão de crédito para uma compra, um produto barato, ou então falando que eu sou o gerente da sua conta bancária, que eu preciso atualizar seus dados. Se você me fornecer, você foi vítima de um phishing, você foi vítima de um golpe. É justamente o que ele está pedindo aqui. Resposta letra C. Letra D, o Kaspersky, ele é do bem, né? Kaspersky é um antivírus. É um nome de um antivírus. Inclusive um dos melhores antivírus do mercado, tá? Um dos que eu mais gosto é esse cara aí chamado Kaspersky. Ok? Tranquilo? Tá aí, é um golpe virtual, famoso phishing, olha lá, ó. De onde ele tirou? Lembra da dica? Cartilha, meu filho. Estuda a cartilha. Não deixa de estudar ela e vamos para 11. Olha lá. No que diz respeito às redes de computadores, um termo é utilizado para designar uma rede de computadores também podem se comunicar de maneira semelhante à internet, com uma única ressalva. É necessário que os equipamentos estejam no mesmo local físico, normalmente restrito a uma empresa. É mais utilizado em organizações e órgãos públicos, principalmente por questões de segurança. É uma rede de computadores privada, que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Essa suíte aqui, ó. Tá? Porém, de uso exclusivo em determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Esse tipo de rede é conhecido como o quê? Bitnet, intranet, extranet ou metronet. Aluno, olha aqui comigo. Quando a gente fala da internet, nós estamos falando de uma rede pública, tá? E quando a gente fala de intranet e extranet, nós estamos falando de redes privadas. O que muda aí? Internet é a rua da minha casa. Quem pode trafegar a rua da minha casa? Qualquer pessoa, né? Tem pessoa que eu não gosto, a rua é pública, ela trafega a hora que ela quiser. Já intranet e extranet seria o quintal da minha casa. Quem pode trafegar no quintal da minha casa? Só as pessoas que eu autorizo. Então é essa que é a grande diferença. Internet é pública, intranet e extranet é privada. Mas deixa eu explicar para você esse privado aí. A intranet é quando eu crio um sistema dentro da rede da minha empresa, dentro da circunscrição da minha empresa, onde somente pessoas devidamente autorizadas mediante login e senha vão poder acessar. Quem são essas pessoas? É meus funcionários, meus colaboradores, empregados, os servidores do órgão. Então você chega lá para trabalhar na Secretaria de Saúde, entra com sua matrícula, com sua senha. É uma intranet. O que muda para a extranet? É quem acessa. A extranet é quando eu pego parte da minha intra, tá? E dedico para quem? Para clientes, fornecedores ou parceiros comerciais. Então, por exemplo, você é aluno do magistral.
Se você está entrando na plataforma do Magistral, com seu login, com sua senha, para assistir às aulas do Magistral, é uma extranet, porque você é um cliente, você é um aluno. Agora, o funcionário que trabalha no Magistral, quando ele entra lá para trabalhar, é uma intranet. Perfeito? Então, essas são as diferenças. Olha, usam os mesmos programas, as mesmas tecnologias. Olha os protocolos que ele citou. Ó, basado na mesma família de protocolos, família TCP/IP. Tá? E aí, outra coisa que costuma cair muito é o seguinte. O pessoal pergunta muito, professor, tem como acessar uma intranet de fora da empresa? Tem. Home office. Né? Eu posso estar trabalhando em casa, acessando o servidor da minha empresa. Nada proíbe que uma intranet seja acessada de fora. Mas como é que eu acesso de fora? Veja comigo aqui, Eu estou aqui na minha casa, vou acessar, lá, a intranet da minha empresa. Óbvio que eu vou usar a internet, né? A internet é o meio de acesso. Só que a internet é pública, então se é pública, um bandido virtual, um tripa seca da vida, né? Tem um tripa seca, um bandidão, ele pode simplesmente invadir e roubar meus dados. Para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente configura nesse acesso uma VPN. VPN é o que a gente chama de rede privada virtual. A VPN nada mais é do que eu criar um tunelamento entre mim e o servidor da minha empresa e eu trafegar esses dados dentro desse túnel. Esses dados, aluno, estarão sendo trafegados de maneira criptografada. Eu vou estar utilizando um IP chamado IPsec, onde eu vou mascarar a minha identidade. Aí eu consigo simplesmente acessar sem que terceiros tenham invasão, que terceiros consigam invadir. É como se você estivesse ali numa avenida muito movimentada de Belo Horizonte e essa avenida fosse a internet. Tá todo mundo trafegando. Você vai e manda criar um túnel debaixo dessa avenida só para você trafegar. E isso a gente conhece como sendo uma VPN. Fechou? Boa! Então voltando aqui, como ele falou em rede privada, e quem é que acessa essa rede? Ele falou? Olha lá, é uma rede de computadores, tal, uso como, por exemplo, a rede de uma empresa. Olha lá, utilizadores, colaboradores internos. Bitnet não existe, Metronet não existe. Então a gente ficaria entre a intra e a extra, mas como ele pediu os colaboradores, utilizadores ou colaboradores é a intranet. Nada a ver com a extranet. Fechou, meu filho? Bora? Vamos para 12? Olha lá. No uso dos recursos do Windows 10, é comum utilizar os ícones configurados na área de notificação do sistema, localizada no canto inferior direito do monitor de vídeo. Nessa área de notificação, 2 ícones são empregados com as finalidades listadas a seguir. 1. Remover hardware e ejetar mídia com segurança. Indicar a conexão de rede Wi-Fi com acesso do computador à internet. Os atalhos em 1 e 2 são respectivamente. É uma questão visual, uma questão de ícone, muito parecida com aquelas questões que a gente viu lá do Word. Então é importante você conhecer um pouquinho. E na nossa aula, por exemplo, o material de aula meu lá. Essa é a tela do Windows, no caso Windows 11, onde você tem a famosa área de trabalho desktop. Aqui embaixo temos a famosa barra de tarefas, E dentro da barra de tarefas, nós temos a famosa área de notificação que ele cobrou aí, que é onde tem esses íconezinhos aí, Onde cada íconezinho desse vai te notificar, vai ter uma função aí. Tá vendo? A nuvenzinha lá da esquerda para a direita é o famoso OneDrive, que é o sistema de nuvem da Microsoft. Esse computadorzinho com um cabo aí é que eu estou conectado a uma rede, no caso cabeada, Não Wi-Fi. O alto-falante, regulagem do som, a bateria. Se essa bateria tiver com raio, é porque meu notebook está sendo carregado. Se tiver sem um raio, é porque eu estou usando a bateria. Então aqui ele pediu isso, olha lá. Qual é o que eu removo um hardware com segurança? A letra A é a bateria e a letra C também. Então é onde tem esse pendrivezinho na B e na D. Aí ele quer saber qual é a conexão de rede Wi-Fi com acesso à internet. Bem, ficou fácil porque a letra B, o alto-falante, é o som. E pode ver que a letra D é uma anteninha. Então, se é uma anteninha, letra D, essa é o sinal aí, o símbolo, da rede. Beleza? Tranquilo?
Então é assim que cai o Windows. Olha, ó. Aí eu mostro tudo certinho na aula, tá vendo? Ó? É importante conhecer, né, cada pedaço do Windows, cada parte do Windows, para que serve, para que não serve. Isso sempre é importante aí para o seu aprendizado. Bora para a próxima, questão 13. A palavra backup está relacionada à realização de cópias de segurança, objetivando assegurar a integridade dos dados. Entre os tipos de backup, 2 são caracterizados a seguir. 1. Tipo que surgiu para sanar a necessidade do backup full, de copiar todos os dados e arquivos a cada nova execução. Nessa modalidade, só é necessário uma cópia completa de todos os arquivos uma única vez, pois todos os outros backups só carregam os dados alterados desde o último carregamento. Em outras palavras, só é feito o backup de arquivos ou dados que sofreram alterações desde a última execução do backup. Aqui os arquivos copiados são marcados. Opa! Tudo que eu circulei para você eu vou explicar, são as palavras-chave, tá? 2. Tipo no qual é executado primeiro um backup completo, com a cópia de todos os dados, e depois outras execuções subsequentes. Nessa modalidade é feita uma cópia de todos os arquivos alterados, desde o backup full, só copia arquivos criados ou alterados desde o último backup completo, pode ver que já muda, mas que pode variar em diferentes programas de backup. Aqui ocorre o mapeamento das modificações em relação ao último backup completo, sendo mais seguro na manipulação de dados. Não marca os arquivos copiados. Aí ele quer saber, 1 e 2, que tipo de backup que é, tá vendo aí, ó? Distribuído incremental, incremental diferencial, diferencial e balanceado e distribuído. Olha só, aluno, quando ele vai pedir backup para você em prova, ele vai te pedir 2 casamentos, tá? Backup normal com um diferencial e o normal com incremental. Vejamos. Vamos pegar o primeiro casamento aqui, que é o normal mais o diferencial. Isso aqui é uma situação hipotética, tá? Ó, 8 horas da manhã está definindo para eu fazer o primeiro backup. Quem é o primeiro backup, aluno? É sempre o normal, tá? O normal é sempre o primeiro. Porque o normal é o backup que salva tudo. Todos os arquivos que você selecionou, o normal vai lá e salva. Então o normal, ele é o primeiro a ser criado e ele cria a base do seu sistema. E pode observar aqui, ó, que ele é marcado, tá vendo? Ó? O que é esse marcado? Marcar quer dizer que ele está avisando que foi feito o backup. Ele está falando assim, ó, é nóis, tá avisado. Aí o que vai acontecer, ó? Às 10 horas da manhã, está programado para fazer o primeiro diferencial. O que esse diferencial vai fazer? Ele vai copiar as diferenças de 8 horas para as 10 e as novidades, só que ele não marca, tá vendo aí, ó? A caixinha dele tá em branco. Se ele não marca, quer dizer que ele não avisou o sistema que foi feito o backup. Então olha o que vai acontecer. Quando der meio-dia, o de meio-dia vai olhar para quem? Para o último que marcou, que foi o das 8 normal. Então de meio-dia, aluno, ele vai acumular com o das 10, ó. Ele vai engolir o das 10. Ele não sabe que foi feito das 10. Então ele vai lá e, ó, e acumular. Então o backup diferencial é um backup que vai engordando, porque ele é um backup acumulativo. Aí o que acontece? Ele não marca. E a hora que der 14 horas, o que o das 14 vai fazer? Vai lá no normal de novo, que foi o último que marcou, e acumular com todos os anteriores. Ó. Então ele só vai engordando. Características desse backup. Mais demorado, ocupa mais espaço, né? Só que ele tem uma grande vantagem. Isso pode cair na sua prova. Se meu sistema ali der pau, eu perder aqueles arquivos ali, e ele perguntar quais os discos que eu vou precisar para recuperar todos ali. Olha a dica, aluno. Se ele perguntar isso na prova, você vai marcar que você precisa de 2 discos só. O último normal, porque ele é a base, e o último diferencial. Por quê? Porque o último diferencial contém os do meio. Ó. Ele é acumulativo. Então, com esses 2, você está na fita. Tá? Agora, o que muda do normal com o incremental, que é o outro casamento? Vamos lá. Ó. 8 horas da manhã é feito o primeiro, né? O normal, ó lá, que ele marca, a gente já viu. Faz a base, cria a base. Hora que der 10 horas da manhã, ó,
está programado para fazer o primeiro incremental, então o que ele faz? Ele olha para o normal e vai salvar as diferenças e as novidades, só que o incremental marca, tá vendo lá? Ó, ele marcou, então ele avisa. Então, a hora que der meio-dia, você acha que o de meio-dia vai olhar para quem, aluno? Para o das 10, que foi o último que marcou. Então, ele vai olhar sempre o último. Opa, 10 horas. Então, ele só vai salvar o que foi feito das 10 até meio-dia. Aí, o que vai acontecer? Ele marca, tá vendo? Então, se ele marca, 14 horas, vai olhar para quem? Para o último que marcou, que é o de meio-dia. E vai marcar. Então, pode ver que o próprio nome já diz, o incremental ele só incrementa. Ele só salva as alterações. Só as diferenças e as novidades do último backup. Vantagem, ocupa menos espaço, ele é um backup mais rápido, só que tem uma treta. Se meu sistema der pau aqui, quantos discos eu vou precisar para restaurar todo o meu sistema, aluno? 4. Normal e todos os incrementais. Porque se faltar um disco aqui, bye bye, tá? Já era. Então eu tenho que ter todos os discos. Essa que é a diferença. E pode ver que aqui, ó, no 1, ele falou que ele faz o backup desde a última execução de backup e ele fala que os arquivos são marcados, tá vendo na 1? Então, esse backup é o incremental, ó, na letra B. Porque não existe backup distribuído, tá? E nem balanceado. E na 2, pode ver que ele fala que ele faz após o último backup completo e ele não marca os arquivos, tá vendo? Esse 2 é o diferencial. É o que ele pediu na letra B. Ok? Belezinha? Então vamos para 14, para a gente fechar. Olha lá. A figura refere-se ao aplicativo Google Chrome, que fica localizado normalmente na área de trabalho de microcomputadores e notebooks, que opera com base no sistema operacional Windows 7. A setinha indicada nessa figura, olha lá, ó. Essa setinha aí, meu filho, significa que o ícone representa o quê, aluno? Letra A, atalho para execução do Google Chrome. Atalho para um site configurado como site default, default é padrão. Arquivo compactado de instalação do Chrome. Ou um arquivo que armazena os registros de acesso ao browser Google Chrome. Vamos direto ao assunto? Isso é um atalho, né? Todo ícone que tiver essa setinha aqui, ó, significa que é um atalho. Professor, atalho é uma cópia? Não. Cuidado, atalho não substitui uma cópia, tá? Não substitui o arquivo. Porque cópia é o clone. Se o arquivo original morrer, você tem a cópia. Já o atalho não. O atalho é só uma ponte para você chegar mais rápido até o arquivo. Se você apagar o arquivo, o atalho não serve para nada. Agora, se você apagar o atalho, tá nem aí, porque ele é só uma ponte para chegar até o arquivo. Por isso que chama atalho. Tá? Então tá aí. Fizemos aí 14 questões. Ah, tem mais uma. Ó, eu achei que era 14, mas são 15. É uma de Google. Vamos resolver? Bora, meu filho. Um cidadão da cidade de Arantina, Minas, deseja obter informações sobre a Covid-19 no site da Prefeitura de Arantina, Minas. Para isso, ele acessou o navegador Google Chrome por meio do sítio de pesquisa Google. Ele deve digitar um argumento que retorne as ocorrências sobre o Covid-19 no site da Prefeitura de Arantina. Exatamente com essas palavras e nessa mesma ordem. E apenas no sítio Arantina. O argumento de pesquisa deve conter. Aí ele botou aí os tipos de pesquisa. O que ele está cobrando nessa questão, aluno? Os filtros do Google. A gente vai trabalhar muito isso na aula. O Google, quando você digita uma palavra ou uma frase isolada lá, ele faz uma busca que a gente chama de busca orgânica. Então ele pode achar essas palavras em qualquer ordem, bagunçado, e vai te trazer um monte de resultado. Então existem os filtros que nada mais são do que palavras ou caracteres que vão diminuir a quantidade de resultados que o Google vai nos dar. Quais são os mais usados? Ó, rapidinho aqui um resumo. As aspas, que é justamente para fazer uma pesquisa exata. Então quando você coloca uma frase, um nome completo entre aspas, ele só vai buscar o que está ali nas aspas naquela ordem, sem inverter. Outro, o hífen. O hífen é um filtro para excluir, é um excludente. Então você coloca, por exemplo, assim, eu quero Jaguar, espaço menos o carro. Então quer dizer que eu estou pedindo para procurar Jaguar, mas eu não quero o carro da Jaguar.
Então vai procurar o animal, vai procurar o felino, jaguar, né? Eu posso usar o file type, que é para procurar por um tipo de arquivo. Eu quero achar, por exemplo, um arquivo em PDF, um docx, eu uso o comando file type. E eu tenho também um filtro, por exemplo, chamado site, ó, que é um filtro que procura algo dentro de uma página específica. Então eu coloco, por exemplo, assim, ó, professor Fabrício Melo, dou um espaço, site, 2 pontos, e o site do magistral. Então quer dizer que eu estou pedindo para procurar o meu nome dentro do site do magistral. Legal, né? Então a gente vai estudar tudo isso, todos esses filtros aqui farão parte da nossa aula. Então voltando, se ele quer exatamente com essas palavras, vai ser Covid-19 entre aspas, ó. Tem a letra A, a letra B, letras, todos colocaram, né, rapaz? Olha só. E aí, na letra A ele botou site, 2 pontos, tá aqui a letra A, ó. Covid-19 dentro do site de Arantina. Onde está o erro da B, que não é sítio? Onde está o erro da C? Não é em. Onde está o erro da D? Não é sítio com a hashtag. E onde está o erro da E? Ele botou site com uma hashtag. É site, 2 pontos, que é o filtro que você vai usar. Fechou comigo? Então tá aí. Essa agora sim foi a última questão. Tá aí a minha mensagem final de incentivo para você. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula de apresentação, né? Infelizmente eu não pude, como eu falei, comparecer pessoalmente a Belo Horizonte, porque eu estou em Brasília, mas estarei com você sim na turma que vai iniciar. Vai ser um prazer trabalhar com você, tá? A gente vai trabalhar junto. Eu tenho certeza, se seguir as dicas direitinho, você vai fechar a prova de informática. Pode confiar em mim, porque aqui tem 20 anos, né? De mercado, dando aula aí nos maiores preparatórios para concursos do Brasil, inclusive aí no magistral, que é um dos tops aí de Belo Horizonte, né? Então valeu, aluno. Felicidade para você, muito sucesso, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, tá? Nos encontramos aí presencialmente em breve. Abraço, sucesso e fica com Deus.